Agora a gente fala um pouco de anatomia e construção da figura humana, que é a base para muitos dos personagens que a gente faz, sejam eles antropomórficos ou mesmo alienígenas, etc., monstros, todos têm um fundamento, uma base na figura humana, em bípedes, né? Eu não sou um perito em anatomia, eu não sei o nome de todos os músculos, das inserções e das direções dos músculos, para onde eles vão no esqueleto, mas o que eu vou mostrar para vocês são as formas que eu enxergo, o que eu enxergo enquanto estou desenhando uma figura, e claro, é o conhecimento que eu tenho baseado em estudos de livros e vídeos, aulas que eu fiz, e são coisas que eu abstraí e apliquei no meu desenho, tá? Então, vale, claro, o lembrete. Estudar anatomia é muito importante, quase essencial para essa área, mas existem certos níveis de como aplicar a anatomia num desenho de personagens, tá? Para esse estilo que eu estou mostrando no curso, que é um híbrido de cartoon com realismo, o mais importante saber as formas, né, como simplificar eles de formas interessantes, criando shapes interessantes. É mais importante do que o nome dos músculos ou a função e a origem de inserção deles em si. Ok? Chega de falar, vamos lá. Quando a gente pensa em construir uma figura humana, vem na nossa cabeça logo aquela ideia de construir um desenho, começar um desenho, né? Vamos começar um personagem, vamos então primeiro começar a colocar aquele tanto de número de cabeças, no caso 7 ou 8 cabeças, e para começar o desenho. E não é bem isso que funciona na prática. Claro que você precisa saber as proporções, conhecer as proporções da figura humana, mas basicamente, se você pegar uma altura qualquer, dividir ela no meio, depois dividir ela no meio mais uma vez e depois mais uma vez, você acaba construindo, tendo lá as 8 cabeças de proporção, tá? Que é um pouco mais do que a figura, do que o humano comum, que tem 7,5 cabeças. Mas tudo entre aspas, né? Porque a variação é o que é importante. O primeiro quadrante, vamos chamar assim, a gente coloca para a cabeça. O segundo, mais ou menos para a altura do tronco. Eu digo mais ou menos porque a gente tem que lembrar que a cabeça não é colada com o tronco, ela tem o espaço do pescoço, tá? Deixa eu só habilitar a simetria agora para ficar mais rápido de desenhar. A outra metade a gente usa para pelvis. Isso significa que a pelvis vai acabar no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E depois a gente usa a mesma metade para as pernas, né? Os braços, mais ou menos, se você ficar em pé e tentar encostar o seu cotovelo em algum lugar, você vai ver que ele vai bater com essa parte aqui da pelvis, que é o meu caso, que o meu braço é um pouco maior, ou em algumas pessoas até o final da caixa torácica aqui. Então, como eu vou fazer ele com braços abertos, né? Então ele vai mais ou menos aqui. E o punho, a mesma coisa, ele geralmente vai finalizar no final da pelvis. Tá? Então aqui é uma simplificação das proporções. A ideia é que você entenda que qualquer altura que você colocar, se você for subdividindo no meio, é uma forma rápida de você encontrar as 8 cabeças e a partir daí você começa a construir seu personagem. Claro que você nunca vai desenhar o personagem de frente, tá? A gente aprende a anatomia nessas projeções planas, né? De frente, de lado, de costas, mas quando a gente vai desenhar, a gente geralmente coloca uma certa perspectiva, uma certa câmera na cena. E é nessa câmera que eu costumo pensar enquanto estou desenhando o personagem. Não que eu faça esses processos agora, faça toda essa sequência, mas é isso que eu tenho na mente enquanto estou desenhando, enquanto estou rabiscando os meus personagens. Então a primeira coisa é encontrar uma linha do horizonte
que vai ser mais ou menos aqui, e desenhar um cubo na tela. Eu mentalmente tento desenhar esse cubo na tela e projetar ele para identificar em como o personagem vai estar inserido nessa cena virtual, que é o meu papel, que é o canvas do programa de desenho. Então eu desenho um cubo, faço, claro, que ele siga a perspectiva, mais ou menos, né? Mas ele tem que seguir a perspectiva. Esse cubo ele não vai ter essa aresta aqui e essa aqui desse jeito. Então ele tem que seguir, claro, uma certa coerência na perspectiva, mas eu só me preocupo com o cubo em si. Então essa é a primeira visualização que eu tenho da figura. E depois eu vou, deixa eu transpar aqui, e depois eu vou construir a figura dentro desse cubo, usando essas arestas aqui como referências. Então, de forma bem grotesca, rapidinho, só para você ter uma ideia, eu vou fazer com que a figura se encaixe nesse cubo e, claro, siga essa perspectiva aqui. A segunda visualização é da linha de ação. A linha de ação é uma linha imaginária que corre mais ou menos, que faz o percurso da coluna vertebral e talvez das pernas, tá? Pode ser um S invertido, um S normal, um C invertido, um C normal, tá? Isso geralmente é a linha de ação. Então vou pensar numa linha de ação do meu personagem, que esse S alongado aqui. Esse seria a segunda visualização. E a terceira seria começar a colocar as primitivas que mais se adequam, né, ou que se parecem com a forma anatômica, com os ossos, com o esqueleto. Então, eu começo pelo tronco, geralmente, e eu faço esse cubo aqui. Tá vendo como não estou nem me preocupando com tamanho, né? Mas com o cubo, com o desenho dele na perspectiva em si. Então eu começo a pensar nesse cubo aqui. Vocês notam que o cubo, se visto de lado, ele não está reto dessa forma, ele está um pouco inclinado. Por quê? Porque a caixa torácica ela tem mais ou menos essa aparência vista de lado, né? Ele tem esses cortes aqui. Tá? Então quando eu coloco o cubo inclinado, já me dá uma aparência próxima, né, da caixa torácica. A segunda primitiva básica que eu me preocupo é a pelvis. Note também como ela não está vista de lado, ela não está reta, né? Ela está um pouco inclinada, porque a caixa torácica, a pelvis, desculpa, ela tem essa inclinação aqui. Ok? E agora sim eu posso começar a colocar os membros, né? Os membros inferiores e superiores. As pernas e os braços são cilindros, tá? Então, lembra que eu mostrei, né, que se a gente pegar a figura inteira, as pernas elas vão ser a metade, né? Os membros inferiores são a metade da medida principal do corpo. Então vou projetar esses dois cilindros aqui. Nota como eu estou jogando, se a gente vê a pelvis aqui, a perna ela está indo um pouco para trás, para depois ela ficar mais reta aqui na parte da canela. Ela não está reta desse jeito. Eu estou tentando seguir essa linha de ação que eu criei inicialmente. Os pés eu vou simplificar com essa cunha, né? Formato de cunha, aquele negócio que a gente põe para segurar a porta. Vou seguir a perspectiva para posicionar a outra perna. Para os braços, também cilindros. Lembrando que a metade do braço geralmente é no final da caixa torácica. E os punhos geralmente no final da pelvis aqui. O outro braço, mais uma vez a perspectiva do cubo inicial, vai me dizer que o braço ele não vai estar aqui. Um erro que eu fazia direto, era colocar o braço
do personagem em perspectiva aqui. A gente seguir a perspectiva correta, ele vai estar escondido aqui atrás desse outro cubo. Ok? Talvez a pelvis tenha ficado um pouco grande nesse exemplo, mas acho que dá para mostrar a ideia da visualização que eu faço inicial, que é pensar tudo como se fosse cubos para os membros principais, né? Cabeça, tronco e pelvis, e cilindros para os braços e pernas. Todos esses elementos acoplados à linha de ação aqui.